Ozempic, Mounjaro e os seus efeitos na beleza. Queda de cabelo, acne, o que será que a ciência tem para mostrar pra gente? Esse é o Beleza na Lata de hoje, onde eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com a minha super parceira amada, doutora Gisela. Mais um Beleza, mais um episódio. Oi, pessoal. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês aqui, Cris. Mais uma vez, nós duas juntas, como sempre. É um assunto quente, né? É um assunto atual. Pessoas trazendo relatos, usuários trazendo relatos, né? E a gente vai falar o que é fato, o que é mito e o que a ciência já sabe sobre isso ou está pesquisando, né? Porque existem hoje relatos, mas nós vamos falar um pouquinho disso e de uma forma simples. Eu acho que isso é legal para que as pessoas comecem a saber o que buscar quando forem estudar ou analisar os pacientes, os usuários dessas canetas. A gente gravou alguns episódios com Nutri e outras profissionais. A gente até convida vocês para assistir episódios anteriores, né, sobre essa temática. Mas bem a verdade é que a gente começou a receber muito em consultório pacientes com queixas específicas. Então, a gente trouxe aqui, eu e a doutora Gisela, 2 artigos científicos e eles tratam, né, de meta-análise e revisão sistemática. Então, a gente vai falar para vocês aqui sobre essa temática. Gi, sobre queda de cabelo, eu vou ouvir sua opinião ou o que você leu e a gente vai conversando aqui. Pessoal, a Cris trouxe esse tema. Esse tema tem sido recorrente de reclamações pelos usuários dentro das clínicas, né? E ela me trouxe esse tema, ela me ligou, falou, Gi, vamos falar sobre isso? Eu falei, Cris, eu preciso estudar sobre isso, eu vou ter que pegar artigos, porque eu não estou achando uma relação direta. A gente sabe que existem relatos, mas o que são os achados científicos, né, sobre o assunto? Então, a Cris me passou 2 artigos, eu peguei mais alguns, dei uma lida geral, né? E, apesar dessas meta-análises, todos os estudos também não foram conclusivos. Se realmente o relato de... A gente está falando muito hoje de queda de cabelo e acne, né? Se realmente tem uma relação direta com a droga, com o uso do GLP-1, né? E o que eu encontrei, então, da minha visão mais profissional, do que eu li e estudei, me mostra mais que existem relatos não diretos com a droga. Que existe. Mas o porquê ainda não foi comprovado. Porque todos os estudos são meta-análises. Não tem um estudo randomizado, um estudo muito direcionado ao folículo piloso, a essa droga funcionando no folículo piloso ou funcionando diretamente na acne, né? Então, precisam de mais estudos, né? Porém, o que a gente tem hoje são achados importantes. Por isso que a gente vem falar sobre isso. São achados importantes, na minha opinião. Mas de tudo que eu encontrei, e a gente vai discutir um pouquinho sobre cada ponto, não tem uma relação direta ainda que possa ser comprovada com a droga, diretamente com a ação da droga mesmo, né, nesse tipo de causa. O que eu tenho, né, de pensamento, de hipótese, bom, primeiro a vivência clínica, e lá na nossa clínica os pacientes chegam com emagrecimento expressivo e uma queda de cabelo. Aliás, eles vão para o ambulatório de tricologia. Eles chegam para o ambulatório de tricologia. O que eu noto é quanto maior a perda de peso, maior a queda. Isso eu noto, né, nos pacientes que emagreceram mais. A gente já falou aqui sobre a questão até da absorção do nutriente, porque a pessoa deixa de se alimentar direito, essas questões todas. Mas esse artigo, né, ele fez uma revisão entre 5 estudos que identificaram alopécia em pacientes usuários do GLP-1. E aí, nesses 5 estudos, nós estamos falando aí de um número de 2.905 pacientes, né? E é muito curioso o fato de que
Primeiro ele fala uma coisa que eu observei lá nas pacientes, que é quanto maior a perda de peso, maior a queda. Isso eu observo na clínica. Tem uma coisa aqui que me chama a atenção, que o artigo fala, que é com relação à via de sinalização do MAP. Então, toda vez que tem essa via de sinalização que o próprio GLP-1 faz acontecer no organismo, e aí, Gi, ele fala muito do folículo. Olha só, ele fala que no folículo, esse MAP gerenciado ou gerado, estimulado pelo GLP-1, ele ativa a proliferação folicular. Então, eles falam o oposto do que a gente está vendo na clínica. Quer dizer, existe uma hipótese, inclusive, do GLP-1 começar a entrar como tratamento para queda de cabelo. Porque em algumas pessoas houve proliferação de folículo. Então, assim, na clínica eu não vejo isso acontecer, eu vejo ao contrário. Embora aqui no estudo eles tenham falado disso também, que quanto maior o ganho a redução do peso, maior a queda. Outra coisa que eles falam também aqui no estudo é porque assim, o GLP-1 ele causa alterações hormonais. Então, nessa alteração hormonal causada pelo GLP-1 via pancreática, existe uma resposta tardia a esse emagrecimento e que as pessoas começam, pela alteração hormonal que ocorre, ter a queda de cabelo. Então, é uma alopécia decorrente de alteração hormonal tardia após o emagrecimento pela mudança de hormônio. Eu falo que esse episódio hoje vai ser muito louco. Muito na minha cabeça é muito científico, mas é muito louco. Porque assim, quando eu fui estudar isso, e eu particularmente adoro quando tem esses desafios, e a gente tem um artigo sendo não complementar ao outro, né? Sim. Isso gera uma certa curiosidade, né? E a gente gosta disso. E, pessoal, a gente não combinou, assim, o que a gente falaria sobre. A gente combinou só o tema, né? Você viu que eu até comecei aqui. Fala o que você leu, o que você achou, e eu vou falar o que Isso é o mais legal. A gente quer que todo mundo, depois que esteja assistindo, que faça suas observações também, que achados tem e tudo mais. Mas, assim... o que eu vejo muito é falar sobre a Mounjaro e a Ozempic. Por isso que a gente pontuou um pouco isso, né? Sim. Por conta do GLP-1. Existe uma diferença da Ozempic e do Mounjaro, porque o Mounjaro ainda tem um outro hormônio que tem uma ação complementar, que ela é antagonista e complementar. Muito interessante, né? E aí a gente vê que, resumidamente, de todos os artigos, a gente não tem uma evidência bem robusta. A gente tem um falando uma coisa, outro falando outra. Pensa. E aí eu falei, vou pensar nisso aí. O que é comum para todos, e é isso que você está falando, é que a gente tem uma mudança metabólica brusca nos dois casos, das duas drogas. Porque a gente tem um emagrecimento muito rápido. Sim. Então, isso é uma evidência. Muito importante, por sinal. E o que a gente falaria, então? Bom, a gente não tem uma ação da droga direta, mas a gente tem uma ação da droga num emagrecimento extremamente rápido e brusco, onde a gente tem mudanças metabólicas extremamente importantes, não é? É isso, gente. Então, altera muito balanços hormonais, altera a questão de absorção de nutrientes, e a gente pode falar isso mais esmiuçadamente possível depois, o que cada um vem a causar. E cabelo tem muito a ver com a absorção de nutrientes. E é um estresse metabólico violento, né? Tanto em um quanto em outro, independente como um age, o outro age, né? Então, exatamente isso. Tanto que quando a gente fala queda de cabelo, nesse caso, a gente vê muito relato do eflúvio telógeno. Lembrando que o eflúvio telógeno é onde o cabelo já está em certo repouso. A pessoa vai notar que o número de fios que ela perde é maior, né? Então, você fala, nossa, o que é o relato? Nossa, como está caindo o meu cabelo, né? E aí, a gente pode ver que é transitório. Quando a gente estuda o eflúvio telógeno, você vai saber muito mais do que eu,
a gente sabe que tem uma relação muito grande com o estresse. Então, os achados mostram mais para esse lado do que para o outro lado, né? A droga ainda, não tem muito estudo, é uma droga recente, né? E, embora segura, utilizada até para fins clínicos, né? A gente não vai discutir aqui a importância deste fármaco para a melhora da qualidade de vida, saúde cardiovascular, metabólica. Mas, Gi, eu vou até pelo meu relato. As 2 vezes que eu experimentei, eu tive um choque metabólico e hormonal muito grande. Você vai contar o seu, eu vou contar o meu. Calafrio, dor articular intensa, dor muscular, não só isso que as pessoas comentam da náusea, enfim. E eu fui ver, existe um choque de mediadores inflamatórios que acontece pela mudança hormonal. Eu adorei quando você falou, mas é um choque hormonal. Sim, esse receptor, esse GLP-1, ele tem que achar a chavinha de cada uma das células, né? Para achar a casinha da chavinha. Então, imagina que o corpo, ele tenta entender o que é esse estímulo para conseguir fazer o que ele tem que fazer. Isso já é um choque que o organismo não estava acostumado, né? E existe também uma discussão sobre um processo inflamatório. Então, existe um pico inflamatório, esse que causa o calafrio, a dor articular, mioarticular, né? Músculo e articulação, e faz com que realmente tenha um processo inflamatório. A gente não consegue correlacionar ainda se essa inflamação provoca queda de cabelo. A gente não consegue. Até porque, como eu acabei de falar, tem sinalizadores que mostram que tem proliferação folicular. Então, assim, ainda, como você falou, meu Deus, né? A gente estava conversando. Como que a gente vai falar se fica, se conclui nos artigos uma meta-análise ou uma revisão que precisa de mais estudos, que ainda é inconclusivo. E a gente tem respostas diferentes, né? Você vendo, não vejo queda, não vejo muita náusea. E eu presenciando e vivenciando, assim, muita náusea, muita dor articular. Então, eu acho que existe uma individualidade, existe a condição prévia. Eu acredito que quando vem esse pull inflamatório por uma mudança metabólica hormonal importante, eu acho que em condições pré-existentes, então imagina um indivíduo que ele já está com o organismo muito inflamado, ele já está com resistência à insulina, né? Uma insulina mais alta. Então, existem condições clínicas que esse paciente, quando ele inicia o tratamento, influencia também nos efeitos colaterais. Eu estou acreditando nisso. Esse episódio que você está falando, ele seria muito legal se as pessoas estivessem falando com a gente nesse momento. Se fosse uma live, vamos dizer assim, seria ótimo, cada um dá o seu relato, né? Aliás, para os profissionais, a gente até comentou que falaria disso, eu vou falar para a gente não esquecer que eu até coloquei aqui. É muito importante que as pessoas relatem, os profissionais relatem essas reações para as agências de farmacovigilância, para que se tenham dados, para que sejam coletados dados. Isso é muito importante, porque hoje não é que isso não ocorre. Isso ocorre, né? Mas tem poucos relatos, precisam de mais estudos, né? Então, isso vai continuar, esse assunto vai ser... já estamos puxando o ano que vem inteiro, né? Se a gente quiser. E vamos fazer pesquisa, né, Gi? Agora convidando as pessoas, os profissionais, para desenvolverem pesquisas nessa temática. Exato. Ô, Cris, uma coisa importante dentro do que você está falando, para pegar o gancho, a gente vê muito relato das pessoas começando a usar, ou quando tem a troca de dose, quando ela sobe a dose, ela começa com uma dose baixa, e na troca de dose, quando ela sobe a dose, os efeitos são mais evidentes, né? Porém, se vê também muito nessa queda muito brusca de peso. Então, nota-se que é muito, muito, muito importante ver essa questão dessa mudança metabólica brusca. Então, em que momento isso acontece? Sempre nas mudanças bruscas. Ou
Já começa numa dosagem muito alta ou na troca para uma dosagem alta. Então, esse relato eu vi. Isso é importante. Falando de relato, eu já tomei dose de Ozempic, a dose mais baixa. Me senti muito mal, tive muito enjoo. Já a Mounjaro vem com uma outra técnica, que é pegar o hormônio, o GIP, e associar para diminuir essa questão de náusea e também aumentar o ganho de perda de massa gorda, né, de gordura. Ajuda mais, a gente vê mais, e diminuição de náusea. Mas ele tem o GLP-1 também. Ele tem. O antagonista, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai sentir, em algum momento, uma queda dessa glicemia. E isso pode causar muito enjoo, muita náusea, esse mal-estar. Outro relato também é que a gente toma muito pouca água quando a gente toma. Mas eu não tive queda de cabelo, eu não tive nada disso, né? Para deixar um pouco mais organizado, assim, o nosso podcast, quando a gente falar de explicar o mecanismo provável, então, primeiro, a gente vai estar falando dessa perda muito rápida com essas alterações metabólicas, né? Um outro relato é que a gente não está se alimentando com proteína da forma que se deve, que a gente tem que aumentar a ingesta de proteína, que é importante. Uma outra coisa, tomar mais água. Gi, e como é importante essa questão da água. Olha só, eu assisti uma médica explicando que quem faz o uso destas substâncias precisa tomar um cuidado com o pâncreas e com o fígado muito importante. E quanto menos hidratado você está, maiores chances de dar algumas repercussões que a gente não vai falar aqui, porque de repente levanta uma bandeira errada, né? Mas existem alguns efeitos que não são legais, são agudos nestes órgãos e que quem não toma água e faz uso dessa substância tem problema, incluindo o uso do álcool. Eles não recomendam a associação, ainda agora vem festas, né? A associação entre álcool e essas substâncias, né? Tem que aumentar, se for tomar alguma coisa, aumentar muito a quantidade de água junto com o álcool. Isso é muito importante. Então, é essa hidratação, é essa proteção que a gente vai fazer. A questão de micronutrientes é muito importante. Então, a gente tem que pontuar tudo isso aí, quando for usar, né? Então, importante a gente falar que não vai existir... Por enquanto, não existe uma restrição do uso desses fármacos em detrimento da estética, né? Existem recursos que a gente pode lançar mão e ter um resultado legal até que se prove o contrário, coisa que a gente ainda não tem. E quando a gente fala de tricologia, assim como um paciente que vai fazer quimioterapia, ele usa aquele cap que resfria os folículos. Nós, já sabendo que todo folículo vai passar por modificação, recomendamos que o paciente procure uma clínica de estética, porque existem procedimentos como fotobiomodulação, microcorrente, alta frequência, microagulhamento, intradermoterapia e aí vai. Existe uma lista, um combo de procedimentos que nós podemos aplicar no paciente de forma preventiva, para não esperar cair o cabelo para depois começar a tratar, porque dos pacientes que eu recebo na clínica, as falhas são muito importantes. A gente vê uma alopécia não cicatricial bem importante, uma falha muito grande, tanto que dermatologistas estão encaminhando os pacientes para que a gente possa fazer um tratamento lá mais intensivo. E por que não fazer a prevenção, né? Previamente a queda. Então, recomendo que ao fazer o uso das canetinhas, façamos uma prevenção de queda do cabelo. Agora, Gi, um efeito... Você quer falar mais alguma coisa de tricologia? Eu tenho tanta coisa para falar. Olha que o tanto... Falar. Olha meu estudo. Manda ver. Tô te falando A gente faz que tinha tarefa, que ter gente falando aqui com a gente, porque eu adorei esse desafio. Cris, e aí eu te passei um relato também de pessoas que
começaram a usar a caneta e tinham uma resistência insulínica importante e relataram que melhorou. Não é? Elas já tinham a queda, a alopécia e melhorou. Sim. Então, é bom a gente falar um pouco mais disso antes de entrar em outro assunto, Sim. porque o porquê disso. Por que melhora? Então, eu gostaria de falar assim, que o mecanismo provável, deixar bem evidente que esse eflúvio telógeno é um tipo de queda reacional. Então, se tiver tratamento, como você está dizendo, Sim. ele é revertido, né? Não é cicatricial, Sim. como você está falando. Isso é muito importante. Voltada a esse estresse metabólico, falando de perda acelerada de peso, déficit calórico, baixa ingestão de proteína, deficiência nutricional, ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Isso é importante falar, né? E que não existe ainda uma evidência robusta de que o Mounjaro ou o Ozempic estão causando a queda, e sim, ele pode desencadear algumas condições que favorecem essa queda. Isso eu acho que ficou bem claro para todo mundo, né? E geralmente é reversível, como você falou, desde que tenha tratamento. E mais uma vez a gente fala que é sempre uma equipe multidisciplinar trabalhando, porque a gente precisa sempre trabalhar com nutrijuntos e estética, e o pessoal da estética e os dermatos e tudo mais, tá? O fato é que porque algumas pessoas melhoram, né? Porque, de fato, a queda de cabelo dela estava relacionada à resistência à insulina, não é? Então, a gente melhora a resistência à insulina, melhora a queda de cabelo. Isso. Agora, veja, se a gente tiver uma alteração metabólica importante, igual a gente está falando aqui, uma queda reacional, mesmo que a gente tenha uma melhora na resistência da insulina, a gente não tem uma melhora nessa queda de cabelo. A não ser que esse emagrecimento seja de uma forma menos brusca. Sim. Para essas pessoas que não tiveram esse emagrecimento de abrupto, cirúrgico. Perdi 6 quilos em tanto tempo. E eu vejo tanta gente falar isso muito feliz, não nos deixa feliz. Eu não fico. Porque a pessoa está falando isso e a gente está vendo o cabelo dela cair. A pele. Não é? A pele, você puxa, ela vem, assim. De fato, a gente está vendo isso na pessoa e ela está falando, eu perdi 6, eu perdi 10, por isso que eu falei que hoje é isso que a gente fala nesse podcast, assim. Então, nosso olhar profissional, a gente não está tão feliz com isso, pra gente que é da estética, vamos dizer assim. Então, e tem que achar esse equilíbrio. São duas causas completamente diferentes quando a gente fala de queda de cabelo. Uma, para quem tem resistência à insulina e tem queda de cabelo, legal, vai funcionar muito bem. A gente vê até pessoas relatando que melhora essa questão de inflamação. Olha, eu estava muito inflamada, eu melhorei. Eu tinha resistência à insulina, eu melhorei. Eu tinha, não tem a ver, mas eu tinha lipedema, eu melhorei. Com doses menores. Com doses sem corretas. aquele choque metabólico intenso, porque aí a inflamação vai fazer o outro oposto. Exato. É isso. É isso, Cris. Então, me mostra isso. Que a gente vai ver, então, que essa questão da resistência à insulina com a droga em dose correta vai funcionar muito bem para a queda de cabelo. Não é verdade? Sim. Agora, se você já vier chutando o balde, com doses não vai altas, funcionar com essas doses altas. Emagrecimento importante, processo inflamatório intenso, que a própria alteração hormonal causa. Então, a gente vai ver isso acontecer o ano que vem, tenho certeza. Como a gente falou, vai ter a naturalização, quando a gente começou a falar, hoje a gente está vendo. E eu tenho certeza que a gente vai ver essas dosagens sendo elevadas um pouco mais, não de uma vez, sabe? Você toma um mês que vem você já tem que subir, você já tem que... Não, eu acho que a gente vai ter um espaçamento nessa escadinha de dosagem, sabe? Até porque agora as pesquisas, né, a tendência aqui é mostrar que eles já estão estudando tecidos de animais, folículos, o que acontece, será que essa droga... Qual o papel desse fármaco no folículo? Isso né? é importante. Embora aqui ele fale que sinalize o MAPK, né? Para proliferação folicular. Mas será que é só isso? Ou foi uma outra reação de outro indivíduo com outro organismo, né?
Isso é um achado? A gente não sabe, né? Não é a regra. Não, Pode ser um achado. É um